Nos últimos dias, fortes chuvas têm castigado o estado do Maranhão, onde ao menos 64 municípios estão em situação de emergência. Autoridades estimam que 35 mil famílias foram afetadas pelos temporais e mais 7 mil estão desabrigadas ou desalojadas, além de 6 pessoas mortas em decorrência dos alagamentos. Alguns desses locais começam a registrar falta de combustíveis e comida. O presidente Lula sobrevoou neste domingo a região e, durante conversa com a imprensa, disse que as pessoas ficam chateadas, mas que era preciso agradecer a Deus pelas chuvas. Vamos assistir. E eu estive aqui no mesmo rio, na mesma enchente, numa demonstração de que quando a gente mora perto do rio, não tem jeito. Não tem jeito, a gente vai sofrer enchente quando a chuva for demais. E a gente às vezes fica chateado, mas temos que agradecer a Deus a chuva, porque muitas vezes o Brasil está precisando de chuva. José Maria Trindade, com você, Zé. Olha, Vitor, eu sou de uma região assim semiárido, né? O Vale do Jequitinhonha, e aprendi a conviver muito bem com estiagem. A fazenda do meu pai sofria estiagem e era um problemão. Minha cidade tinha falta de água, inclusive para beber, para as necessidades básicas. Mas eu nunca vi ninguém homenagear e dizer que uma chuva que invadiu tudo é bem-vinda. É uma música maravilhosa que diz assim: eu pedi para chover, mas para chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Parece, Vitor, que é uma pessoa que não tem exatamente a consciência do que é uma enchente e do que é uma chuva forte, porque mora na beira do rio, mora em morro que desliza, não é por opção, não. Não é por opção, não. É porque a vida empurrou essas pessoas para esse lado, é onde sobrou para eles morarem. E ele fala em nome do governo. O governo existe com uma razão, dar assistência. O governo não é para administrar banco, administrar empresa de petróleo, administrar outras empresas. O governo existe exatamente para organizar a sociedade, cobrar normas e principalmente proteger a sociedade. Se o presidente da República, que tem essa função nobre de proteger o povo, diz: olha, contentem, vocês moram na beira do rio, é isso mesmo, chove e o rio sobe. Isso é dizer: olha, vocês estão à própria sorte. Olha, antes de te passar, Dantas, vamos só fazer mais um registro sobre essa visita do presidente Lula ao Maranhão ontem. O senador Humberto Costa, do PT, fez uma postagem nas redes sociais celebrando a presença de apoiadores do presidente nessa visita ao Maranhão. Mas uma outra imagem que a gente vai colocar no ar agora para quem está nos assistindo mostra por um outro ângulo que não era tão grande assim essa adesão popular à visita do presidente Lula. E mais, né, Dantas? Como a gente está vendo aí, esses apoiadores estão separados por um arame farpado, Dantas. Zé Brown, uma imagem lamentável, né? Além de ela descortinar o ridículo que foi a postagem feita pelas redes do próprio presidente e dos seus ministros, ela nos traz, infelizmente, uma sensação de que boa parte do cidadão ainda não tem consciência do seu papel e não tem consciência do papel do político. Ele continua entendendo que o político é um ser sobrenatural, é um mito, é um ídolo e que ele quer tocar para ver se a sua vida muda. Bastaria tocar no Lula, tocar no Flávio Dino para ele poder carregar aquela sensação de que vai viver melhor a partir daí. Esse arame farpado, ele é uma metáfora, né, do gado. O gado, aquela música, né, que a gente tem que mostra esse cidadão atuando como um animal, né? Infelizmente é assim. Tivemos imagens na semana passada, numa prefeitura também, dos sujeitos distribuindo peixe, jogando os peixes na cabeça das pessoas e elas se humilhando para pegar o peixe ali. Então falta dignidade para esse cidadão, falta dignidade, falta educação, falta tudo.
Porque para o sujeito se apoiar ali com risco, tem até crianças ali, com risco de se machucar nesse arame farpado aí, enferrujado, só para poder tocar no presidente da República, infelizmente é uma tristeza profunda, me dá uma tristeza profunda na alma. Eu queria comentar ainda a frase do Lula, desse bloco aí que o Trindade também comentou, porque ela me lembrou uma outra frase, uma frase dita pelo Lula durante a pandemia, né? Que ele falou: ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. E agora parece que nem a isso, nem a crise, né, das chuvas lá no Maranhão, o Estado consegue dar algum tipo de solução. Lembrando, a administração pública tem a responsabilidade de evitar ocupações irregulares que vão promovendo assoreamento de rios, lixo, né, que é jogado muitas vezes no leito desses rios também, e que acabam criando uma situação de transbordo desses rios. Então a gente percebe que as administrações, e aí não é responsabilidade do governo federal apenas, aí o Lula poderia falar da defesa civil, colocar a defesa civil de prontidão para ajudar essas pessoas, mas Sim. Aí é um problema de administração, aquela local, a prefeitura, né? Um problema da prefeitura, um problema do Estado, e a gente percebe que a incompetência ela é generalizada no Brasil. Os nossos administradores são absolutamente incapazes de prover qualquer tipo de solução para as crises que se alastram. Você, Salles? Esse assunto das chuvas nos traz um outro aspecto que eu queria abordar aqui diferente. Os países ricos, porque já têm todos os as suas necessidades materiais satisfeitas, tem saneamento, tem transporte, tem moradia, tem segurança, tem educação, tem saúde, né? Eles podem se dar ao luxo de ficar discutindo as origens das mudanças climáticas e tudo mais. Inclusive até porque foram eles, com seus combustíveis fósseis, que emitiram e continuam emitindo a maior quantidade de gases de efeito estufa. Mas dentro dessa discussão da agenda climática, há duas modalidades. Uma, você gastar tempo, dinheiro e energia para discutir as origens e a mitigação, né? Você diminuir os efeitos e ver formas de diminuir. A outra maneira de usar a agenda climática, entendê-la como um fato, né? É você usar recursos, ainda mais um país pobre como o Brasil, que tem recursos escassos, né, e necessidades prementes como essas que nós vemos aí, você usar esse dinheiro para um negócio chamado adaptação. Em vez de ficar pagando seminário para a pessoa ficar indo para a França, para a Inglaterra, para Paris, para não sei aonde, para discutir as origens remotas e filosóficas, você gastar o dinheiro do contribuinte para adaptar, para preparar as infraestruturas. Se o Lula fosse a esse local no Maranhão e dissesse: eu vou pegar o dinheiro que hoje está sendo gasto aí para um monte de discussões inócuas e botar esse dinheiro para vocês aqui melhorarem a condição de moradia, tirar essas pessoas de área de risco e levar para uma moradia decente em outro lugar, isto terá sido ou teria sido justamente o investimento de adaptação. Enquanto falarem, portanto, de mudança climática, não caiam na discussão de mitigação. Brasil precisa gastar com adaptação. Diga, Mota. Enchentes acontecem no mundo inteiro, inclusive na Europa e nos Estados Unidos. O clima é imprevisível e quando a gente estuda engenharia, construção de estradas, a gente aprende que essas chuvas fortes acontecem de tantos em tantos anos, não há como evitar isso. Mas em países como os Estados Unidos, por exemplo, ou vários países da Europa, os prejuízos e a perda de vidas são muito menores do que no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil, como o Zé Maria disse, há muito mais gente morando em locais impróprios, na beira do rio ou em cima do morro. Isso acontece porque no Brasil, uma das especialidades do Estado é retirar a riqueza do bolso da população para colocar no bolso daqueles que estão no poder.
Então, a casinha melhor que a dona Maria poderia ter comprado, ela não comprou, porque a casinha dela, o dinheiro que ia pagar aquela casinha, virou móveis de luxo para um palácio em Brasília. Virou um letreiro de ministério inaugurado com festa. E agora vai virar uma viagem enorme à China.